Você sabe o que famílias que não enfrentam o pesadelo do inventário têm em comum? E mais, você sabe que você também pode ter isso? No vídeo de ontem da nossa série, nós vimos que famílias como a do Silvio Santos, do Roberto Marinho e de tantas outras por aí não tiveram que passar pelo terror causado pelo inventário, pelo desgaste patrimonial e familiar, mesmo após a ausência dos pais. E no vídeo de hoje nós vamos ver o que essas famílias têm em comum, o que essas pessoas tinham em comum e que possibilitaram a elas organizar esse seu patrimônio. A mentalidade que elas possuíam que beneficiou tanto as famílias. E na verdade isso não é nada fora do normal, essas pessoas não eram tão diferentes de você. As, as, as pessoas cujas famílias não têm que fazer o inventário, elas têm basicamente duas coisas em comum. A primeira delas é a informação. Elas sabem que existe uma solução eficaz para evitar o inventário. Elas sabem da existência do planejamento patrimonial da família, que pode proteger o futuro dos filhos sem que eles precisem passar pelo inventário. E o interessante é que, assim como você, muitas dessas pessoas não sabiam disso. Elas começaram exatamente do ponto que você está agora, ignorando essa solução. Mas elas foram assessoradas por profissionais que abriram os olhos para essa realidade e com isso puderam organizar seu patrimônio de forma legal e segura. Agora, a segunda coisa que essas famílias possuem em comum é a ação. Elas não pararam na teoria, mas elas agiram. Tomaram a decisão de colocar em prática o que aprenderam, protegendo seus bens e suas famílias. E é exatamente isso que você vai ter acesso essa semana durante o seminário Legado Protegido, que começa na terça-feira, 7h30 da noite. Você vai ter acesso à informação detalhada sobre esse sistema de planejamento patrimonial da família e mais do que isso, vai entender como você pode colocar isso em prática. Ainda mais, você vai receber os meios, as ferramentas para colocar isso em prática, para proteger o seu patrimônio e o futuro da sua família ainda em 2024. Agora que você já entendeu o que as pessoas que têm sucesso no planejamento patrimonial possuem em comum e que elas não são diferentes de você, você também pode sim ser como elas, ter esse mesmo planejamento. Eu quero dar 3 dicas valiosas a respeito desse sistema que elas usaram para evitar o inventário. A primeira dessas dicas é que esse é um sistema totalmente lícito, tudo feito com base na lei, já aprovado pelas normas fiscais, e na verdade é tão lícito que quem faz esse sistema pode escancarar tudo que está sendo feito para qualquer pessoa que quiser ver. Não significa que você vai ter que abrir para todo mundo ver, mas que se você quiser, você pode escancarar, você pode mostrar, tudo fica aberto para o fisco, aberto para as outras pessoas, para credores, tudo através de documento público, porque é totalmente lícito, é uma prática legal de proteção patrimonial, de organização patrimonial, de planejamento tributário e nada disso precisa ser feito às escondidas. A segunda dica, esse é um sistema para qualquer tipo de patrimônio, não importa o tamanho do patrimônio. Por quê? Primeiro, ele não é um sistema para milionários, para bilionários, apesar de eu ter utilizado aqui alguns exemplos de pessoas muito ricas que construíram esse sistema, ele não é só para essas pessoas. O investimento necessário para construir um sistema desse, ele é proporcional ao patrimônio que está sendo, o patrimônio da família, que vai ser incluído nesse sistema. Então, você não precisa gastar dinheiro demais. Você, na verdade, você vai economizar dinheiro ao construir um sistema de planejamento patrimonial da família quando você visualiza as despesas todas do inventário. E nós vamos ver lá no seminário Legado Protegido, nós vamos ver em detalhes sobre isso, quanto que o inventário consome do patrimônio familiar. E a gente está falando de economia de 90% ou mais quando comparadas às despesas do inventário. Então você consegue construir
esse sistema, o sistema adequado para proteger o seu patrimônio, a sua família, por um valor que com certeza cabe no seu bolso, porque é proporcional a esse patrimônio que você tem construído. A última dica que eu tenho para trazer para você é que esse sistema já foi amplamente testado e aprovado. Há alguns anos, realmente poucas pessoas tinham acesso a ele, tinham acesso a essa informação. Somente pessoas como as que eu disse, né, como o Silvio Santos, pessoas do meio empresarial que tinham essa mentalidade organizacional, que tinham acesso às informações e por isso construíram esse sistema. Agora não, agora isso já está amplamente difundido, tem muitas outras famílias, famílias comuns, famílias como a sua, como a minha, que já construíram esse sistema. Isso está muito mais do que testado, não só pelos muito ricos, pelas pessoas que antigamente tinham acesso, mas pelas pessoas que estão colocando isso em prática hoje. E mais do que isso, esse sistema já foi objeto de operações do fisco, de análise do fisco, e já foi aprovado. É como se ele tivesse recebido uma chancela pelo fisco, porque não teve nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de questionamento dos órgãos fiscais a respeito disso. Agora, eu preciso chamar a sua atenção para um ponto muito importante. A reforma tributária, ela está chegando. Ela já foi aprovada desde dezembro do ano passado, já vai fazer um ano, e isso está sendo regulamentado. O que que acontece com a reforma tributária? Ela vai exigir de você um planejamento, tá? Você vai ter a necessidade de planejamento. Por quê? A reforma, ela de certa forma, ela está centralizando a arrecadação no governo federal e diminuindo as arrecadação dos estados. Então, você vê os tributos arrecadados pelo Estado, o principal tributo arrecadado pelos estados hoje, que é o ICMS, ele vai acabar e no lugar dele, do ICMS e de outros tributos que incidem sobre o consumo, vai existir agora apenas dois tributos. Um deles de competência que é cobrado pelo governo federal e outro que é cobrado pelos estados. Mas a arrecadação dos estados vai diminuir, de forma que eles passam a depender do governo federal e de compensações que vão ser permitidas ali para que eles possam de alguma forma arrecadar através de outros tributos. E adivinha só? O imposto sobre a herança é um tributo que é cobrado pelos estados. Então é praticamente certo que o imposto sobre a herança, que incide lá no processo de inventário, vai aumentar. Durante o seminário, a partir da terça-feira, a gente vai ver em detalhes quanto hoje já é esse imposto e como que ele consome ou ajuda a consumir até quase metade do patrimônio herdado pelos filhos. Agora imagina se esse imposto aumenta. Hoje ele é de 8% no máximo. Alguns estados ainda cobram aí 4%, como o estado de São Paulo, mas olha só, mesmo o estado de São Paulo e alguns outros, 10 ou 11 estados que cobram um imposto menor, com a reforma tributária, estão sendo obrigados a aumentar o valor do imposto sobre a herança, o quanto eles cobram de imposto sobre a herança, porque a reforma justamente impôs isso aos estados. Então, o estado de São Paulo, talvez no próximo ano, já vai passar a cobrar até 8% também de imposto sobre a herança. Imagina, dobra o valor do imposto pago por algumas famílias. Mas eu não estou falando só disso, de chegar a cobrar os 8% que hoje é permitido cobrar. Nós estamos falando de um aumento efetivo do imposto sobre a herança que pode chegar até 30% ou até mesmo 40% sobre o patrimônio herdado. Aí imagina o quanto que esse imposto vai passar a consumir das famílias, do patrimônio das famílias brasileiras. Então essa reforma, ela está causando isso. Ela vai causar o aumento do imposto sobre a herança para compensar a perda de arrecadação dos estados com outros municípios. E veja bem, o momento de agir é agora. O momento de você tomar conhecimento e colocar em prática o planejamento patrimonial da família é agora, antes do aumento do imposto. Porque caso ele aumente, aumenta também até mesmo o valor do investimento necessário para construir um sistema de planejamento desse, porque tem tributos ali dentro desse sistema
que também vão aumentar causalmente o imposto sobre herança. Então, até mesmo para aquelas pessoas que desejam executar o planejamento patrimonial, caso façam agora, conseguem fazer com investimento menor. Nós vamos ver tudo isso a partir de terça-feira, 19h30 da noite, no Seminário Legado Protegido. Então, eu quero dizer o seguinte para você: se prepare, reserve esse horário na sua agenda, tá? Sempre às 7h30 da noite. Terça, quarta e quinta-feira. São 3 dias de 3 lives breves ali, em torno de 40, 50 minutos cada uma. Reserve esse horário, vá para um ambiente tranquilo, onde você consiga prestar atenção, onde não tem interferência de outras pessoas tirando a sua atenção, porque é um conteúdo muito importante que você vai ter acesso e você precisa captar tudo. Pegue um caderno, pegue uma caneta, vá anotando as informações para você não perder nada, até mesmo porque o seminário não vai ficar gravado, então você precisa assistir ao vivo, você precisa tomar nota, prestar atenção para poder colocar em prática para sua família. Agora que você sabe o que as famílias bem-sucedidas têm em comum, está na hora de colocar em prática para sua família também. A informação está batendo a sua porta, ela vai chegar completa até você durante a semana no Seminário Legado Protegido. Mas eu quero falar mais uma coisa. Tem ainda algumas informações preparatórias às quais você precisa ter acesso antes mesmo do seminário começar. Então eu vou fazer o seguinte: amanhã, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, às 19h30 da noite, eu vou fazer uma live preparatória, uma live pré-seminário, para que eu passe para você esses elementos e realmente você esteja pronto para na terça-feira iniciar a sua jornada de conhecimento de educação patrimonial junto comigo, tá bom? Amanhã a gente vai conversar um pouco mais e passar esses elementos ali preparatórios para que você chegue em um nível de conhecimento mais elevado na terça-feira e possa compreender melhor o que eu vou passar para você. É muita coisa que a gente tem para passar, para conversar, então a gente precisa ter esses momentos que antecipam o seminário. Então te aguardo amanhã, 7h30 da noite, na nossa live pré-seminário. Anota na sua agenda, reserve o seu horário e não perca. E se você não está inscrito ainda no Seminário Legado Protegido, deixei aqui embaixo o link para você se inscrever. E caso não tenha assistido ao primeiro e segundo vídeo dessa sequência, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link desses 2 vídeos para você entender do que eu estou falando aqui no dia de hoje, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que tem bens, que tem família e que você sabe que vai gostar muito de receber essa informação. Um grande abraço para você. Nós nos vemos amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite. Até lá.